Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Arthur Fleck, vivido de forma assustadoramente intensa por Joaquin Phoenix, é apresentado como um homem invisível. Ele trabalha como palhaço de rua, daqueles que seguram placa na calçada, tentando chamar atenção para a liquidação de loja, mas ninguém presta atenção nele. Na verdade, as pessoas só enxergam Arthur quando é para humilhar, agredir ou rir dele, e isso acontece logo de cara. A cena em que adolescentes roubam sua placa e o espancam num beco já deixa claro o tom do filme. Não é exagerado, não é estilizado, é cru. A câmera não desvia, a violência é seca. E o que mais dói não é só o ataque físico, é a indiferença da cidade. Ninguém ajuda, ninguém intervém. Gotham aqui não é apenas cenário, ela é praticamente uma personagem viva, doente, em colapso social. Arthur sofre de um transtorno neurológico que o faz rir em momentos inapropriados. Não é uma risada de deboche, é quase um espasmo, uma explosão involuntária que vem nos piores momentos possíveis. Ele carrega um cartão explicando sua condição, porque as pessoas acham que ele está zombando delas, mas ninguém quer entender. E cada crise de riso vira mais uma camada de constrangimento, mais um motivo para ele ser rejeitado. Em casa, a vida também não é leve. Ele mora com a mãe, Penny, que vive repetindo que ele nasceu para trazer alegria ao mundo. Ela alimenta a ideia de que eles têm uma ligação especial com Thomas Wayne, o bilionário que pode se tornar prefeito de Gotham. Esse detalhe é importante porque mostra como Arthur vive numa mistura de realidade e fantasia. Ele se apega a qualquer possibilidade de ser reconhecido, de ser visto. E é aqui que a primeira parte do filme começa a apertar o peito de verdade. Arthur quer ser comediante, ele sonha em fazer stand-up. Ele escreve piadas num caderno, mas quando a gente vê esse caderno, percebe que não são piadas comuns. São pensamentos confusos, anotações perturbadas, frases soltas que misturam dor, frustração e desejo de ser amado. Ele não quer ser famoso por ego, ele quer ser validado. Existe uma sequência muito forte em que Arthur imagina estar no programa de Murray Franklin, vivido por Robert De Niro. Na fantasia, o apresentador o chama ao palco, o abraça e diz que daria tudo para ter um filho como ele. Essa cena é devastadora, porque mostra o tamanho do vazio dentro de Arthur. Ele não quer aplauso, ele quer um pai, ele quer pertencimento. No trabalho, a situação só piora. Um colega entrega uma arma para ele se proteger, e a gente já sente que isso não vai terminar bem. Arthur não tem estrutura emocional para lidar com algo assim. Ele já está no limite, ele já está à beira de um colapso silencioso. A arma vira um símbolo perigoso. Pela primeira vez, ele tem algo que pode lhe dar poder numa cidade que só o diminui. Quando ele finalmente tenta fazer stand-up, a cena é quase insuportável. A risada incontrolável atrapalha sua apresentação. Ele perde o timing. As pessoas não riem das piadas, riem dele. E ali a gente vê algo quebrar por dentro. Não é uma explosão ainda, é uma fissura, pequena, mas definitiva. Paralelamente, a cidade está fervendo. Greves, lixo acumulado nas ruas, protestos contra os ricos. Thomas Wayne chama os revoltados de palhaços na televisão, e essa palavra começa a ganhar um peso simbólico enorme. O palhaço, que deveria representar alegria, vira símbolo de revolta. E Arthur, sem perceber, está no centro dessa tempestade social. Depois do fracasso no stand-up, ele tenta seguir como se nada tivesse acontecido. Mas a humilhação continua se acumulando. No trabalho, a arma que ele recebeu para se proteger acaba caindo no meio de uma apresentação infantil dentro de um hospital. Aquela cena é simbólica demais. Ele está vestido de palhaço, cercado de crianças doentes, tentando representar alegria, e de repente o objeto que representa violência cai no chão. É como se o próprio disfarce dele estivesse desmontando. Pouco depois, ele é demitido. E o colega que lhe deu a arma mente, dizendo que Arthur tentou comprá-la. Ou seja, além de tudo, ele ainda leva a culpa. E então chega um momento decisivo no metrô.
Vestido de palhaço, ainda maquiado, Arthur entra no vagão depois de um dia terrível. 3 homens bêbados começam a importunar uma mulher. Quando ele tem uma crise de riso incontrolável, eles voltam a atenção para ele. A provocação vira agressão. Eles o espancam ali mesmo, no chão do metrô. E é nesse instante que algo muda de forma irreversível. Arthur puxa a arma. O primeiro disparo parece quase reflexo, defesa pura. Mas os seguintes já não são só sobrevivência. Quando ele persegue o terceiro homem pela plataforma e o executa, não é mais medo. É algo que mistura raiva acumulada, humilhação reprimida e, estranhamente, uma sensação de libertação. Depois disso, ele corre para um banheiro público e começa a dançar. Essa dança não é celebração comum, é quase um ritual de nascimento. Os movimentos são lentos, contorcidos, como se o corpo estivesse finalmente se ajustando a uma nova identidade. Ali, pela primeira vez, Arthur parece em paz, não feliz, mas alinhado com algo dentro dele. A cidade explode com a notícia. Descobre-se que os 3 homens trabalhavam na Wayne Enterprises. Thomas Wayne aparece na televisão defendendo a elite e chamando os manifestantes de palhaços. A ironia é brutal. Agora há pessoas nas ruas usando máscaras de palhaço como símbolo de revolta contra os ricos. Arthur, sem querer, vira um estopim político. Enquanto isso, o suporte social dele começa a desaparecer completamente. O governo corta o financiamento do programa de assistência psicológica. A assistente social informa que ele não terá mais acesso aos remédios nem às sessões. E essa cena é devastadora, porque ela mesma admite que o sistema não se importa com pessoas como ele. Eles não ligam para você, não ligam para mim. É o abandono oficializado. Sem medicação, sem acompanhamento, sem emprego, sem estabilidade. Paralelamente, Arthur começa a acreditar que está construindo algo com a vizinha Sophie. As interações parecem gentis, quase românticas, mas aos poucos o filme revela que boa parte disso era imaginação. Quando ele aparece no apartamento dela e ela demonstra medo, a ficha começa a cair. Aquilo nunca existiu, era mais uma fantasia para preencher o vazio. Essa revelação é cruel, porque mostra que Arthur já não consegue diferenciar claramente realidade e delírio. O isolamento dele não é só social, é mental. E então vem a descoberta sobre sua própria história. Ele encontra documentos que indicam que foi adotado e que sofreu abusos na infância enquanto sua mãe permitia a presença de um parceiro violento. A ideia de que Thomas Wayne seria seu pai também desmorona. Quando Arthur confronta Wayne pessoalmente no banheiro de um teatro, a resposta que recebe é fria e humilhante. Wayne o chama de louco e diz que sua mãe era mentalmente doente. Nesse ponto, tudo que sustentava a identidade de Arthur desaba. Ele não é filho secreto de um bilionário, não é um comediante em ascensão, não é amado pela vizinha, não é protegido pelo sistema, ele é só ninguém. E é aí que a transformação deixa de ser acidente e começa a virar escolha. Depois de descobrir a verdade sobre sua infância, os abusos, a adoção, as mentiras da mãe, algo dentro dele se rompe de vez. A última âncora emocional desaparece. Quando Arthur confronta Penny no hospital, não é só um filho revoltado. É um homem que percebe que toda a narrativa que sustentava sua identidade era falsa. E naquele quarto de hospital, num momento frio e silencioso, ele toma uma decisão irreversível. Não há gritos, não há trilha dramática exagerada. Só um silêncio pesado que marca o fim definitivo de Arthur como alguém que ainda buscava amor. A partir daí, ele para de tentar ser aceito, ele começa a agir. A cidade está em caos. Manifestantes mascarados de palhaço tomam as ruas de Gotham, carros queimam, confrontos com a polícia explodem. O assassinato no metrô virou símbolo de revolta contra os ricos. E Arthur percebe que, sem querer, ele se tornou uma espécie de ícone. Não porque ele queria liderar nada, mas porque sua violência ecoou num lugar onde muita gente já estava cheia de raiva. E então vem o convite para o programa de Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro. Só que não é um convite respeitoso.
Murray exibiu na televisão um trecho do stand-up fracassado de Arthur para rir dele. Ele virou piada nacional. O que antes era sonho virou humilhação pública. Mas Arthur aceita ir ao programa. E aqui a transformação se completa. Antes de sair de casa, ele se maquia de forma diferente. O figurino é mais vibrante, mais teatral. A dança na escadaria, aquela descida icônica, não é só estética, é simbólica. Ele não está mais subindo tentando alcançar algo. Ele está descendo, assumindo o que se tornou. A trilha sonora acompanha essa libertação sombria. Pela primeira vez, ele parece totalmente confortável na própria pele. No estúdio, o clima é estranho. Arthur não está nervoso como antes. Ele está calmo, controlado. Quando Murray começa a provocá-lo com o vídeo do fracasso, Arthur decide assumir o nome que foi usado para ridicularizá-lo: Coringa. Ele não foge mais da piada, ele incorpora. E então vem o momento mais tenso do filme. Arthur começa a falar sério. Ele critica a hipocrisia da sociedade, fala sobre como pessoas como ele são ignoradas até que façam algo extremo. Ele pergunta por que todos ficam chocados com a violência, mas ninguém se importa quando alguém é espancado na rua. Não é um discurso organizado, é caótico, mas é verdadeiro dentro da lógica dele. E de repente, ao vivo, ele atira em Murray. Não há fuga, não há hesitação. Ele faz isso diante das câmeras, transformando-se oficialmente em símbolo do colapso moral de Gotham. A transmissão é cortada, mas o estrago já está feito. A cidade explode em revolta total. Do lado de fora, a violência se espalha. Carros da polícia são atacados. Arthur é preso, mas o carro que o transporta é interceptado por manifestantes mascarados. Ele é retirado dos destroços como se fosse um líder revolucionário. Sangrando, ele se levanta sobre o capô do carro e desenha um sorriso no próprio rosto com o sangue. A multidão vibra. E ali está ele. Não mais Arthur Fleck. Não mais o homem invisível, mas o Coringa. Arthur Fleck, vivido de forma assustadoramente intensa por Joaquin Phoenix, é apresentado como um homem invisível. Ele trabalha como palhaço de rua, daqueles que seguram placa na calçada, tentando chamar atenção para a liquidação de loja. Mas ninguém presta atenção nele. Na verdade, as pessoas só enxergam Arthur quando é para humilhar, agredir ou rir dele. E isso acontece logo de cara. A cena em que adolescentes roubam sua placa e o espancam num beco já deixa claro o tom do filme. Não é exagerado, não é estilizado, é cru. A câmera não desvia, a violência é seca. E o que mais dói não é só o ataque físico, é a indiferença da cidade. Ninguém ajuda, ninguém intervém. Gotham aqui não é apenas cenário, ela é praticamente uma personagem viva, doente, em colapso social. Arthur sofre de um transtorno neurológico que o faz rir em momentos inapropriados. Não é uma risada de deboche, é quase um espasmo, uma explosão involuntária que vem nos piores momentos possíveis. Ele carrega um cartão explicando sua condição, porque as pessoas acham que ele está zombando delas, mas ninguém quer entender. E cada crise de riso vira mais uma camada de constrangimento, mais um motivo para ele ser rejeitado. Em casa, a vida também não é leve. Ele mora com a mãe, Penny, que vive repetindo que ele nasceu para trazer alegria ao mundo. Ela alimenta a ideia de que eles têm uma ligação especial com Thomas Wayne, o bilionário que pode se tornar prefeito de Gotham. Esse detalhe é importante porque mostra como Arthur vive numa mistura de realidade e fantasia. Ele se apega a qualquer possibilidade de ser reconhecido, de ser visto. E é aqui que a primeira parte do filme começa a apertar o peito de verdade. Arthur quer ser comediante. Ele sonha em fazer stand-up. Ele escreve piadas num caderno. Mas quando a gente vê esse caderno, percebe que não são piadas comuns. São pensamentos confusos, anotações perturbadas, frases soltas que misturam dor, frustração e desejo de ser amado. Ele não quer ser famoso por ego. Ele quer ser validado. Existe uma sequência muito forte em que Arthur imagina estar no programa de Murray Franklin, vivido por Robert De Niro. Na fantasia, o apresentador o chama ao palco, o abraça e diz que daria tudo para ter um filho como ele. Essa cena é devastadora, porque mostra o tamanho do vazio dentro de Arthur.
Ele não quer aplauso, ele quer um pai, ele quer pertencimento. No trabalho, a situação só piora. Um colega entrega uma arma para ele se proteger, e a gente já sente que isso não vai terminar bem. Arthur não tem estrutura emocional para lidar com algo assim. Ele já está no limite, ele já está à beira de um colapso silencioso. A arma vira um símbolo perigoso. Pela primeira vez, ele tem algo que pode lhe dar poder numa cidade que só o diminui. Quando ele finalmente tenta fazer stand-up, a cena é quase insuportável. A risada incontrolável atrapalha sua apresentação. Ele perde o timing. As pessoas não riem das piadas, riem dele. E ali a gente vê algo quebrar por dentro. Não é uma explosão ainda, é uma fissura, pequena, mas definitiva. Paralelamente, a cidade está fervendo. Greves, lixo acumulado nas ruas, protestos contra os ricos. Thomas Wayne chama os revoltados de palhaços na televisão, e essa palavra começa a ganhar um peso simbólico enorme. O palhaço, que deveria representar alegria, vira símbolo de revolta. E Arthur, sem perceber, está no centro dessa tempestade social. Depois do fracasso no stand-up, ele tenta seguir como se nada tivesse acontecido. Mas a humilhação continua se acumulando. No trabalho, a arma que ele recebeu para se proteger acaba caindo no meio de uma apresentação infantil dentro de um hospital. Aquela cena é simbólica demais. Ele está vestido de palhaço, cercado de crianças doentes, tentando representar alegria, e de repente o objeto que representa violência cai no chão. É como se o próprio disfarce dele estivesse desmontando. Pouco depois, ele é demitido. E o colega que lhe deu a arma mente, dizendo que Arthur tentou comprá-la. Ou seja, além de tudo, ele ainda leva a culpa. E então chega um momento decisivo no metrô. Vestido de palhaço, ainda maquiado, Arthur entra no vagão depois de um dia terrível. 3 homens bêbados começam a importunar uma mulher. Quando ele tem uma crise de riso incontrolável, eles voltam a atenção para ele. A provocação vira agressão. Eles o espancam ali mesmo, no chão do metrô. E é nesse instante que algo muda de forma irreversível. Arthur puxa a arma. O primeiro disparo parece quase reflexo, defesa pura. Mas os seguintes já não são só sobrevivência. Quando ele persegue o terceiro homem pela plataforma e o executa, não é mais medo. É algo que mistura raiva acumulada, humilhação reprimida e, estranhamente, uma sensação de libertação. Depois disso, ele corre para um banheiro público e começa a dançar. Essa dança não é celebração comum, é quase um ritual de nascimento. Os movimentos são lentos, contorcidos, como se o corpo estivesse finalmente se ajustando a uma nova identidade. Ali, pela primeira vez, Arthur parece em paz, não feliz, mas alinhado com algo dentro dele. A cidade explode com a notícia. Descobre-se que os 3 homens trabalhavam na Wayne Enterprises. Thomas Wayne aparece na televisão defendendo a elite e chamando os manifestantes de palhaços. A ironia é brutal. Agora há pessoas nas ruas usando máscaras de palhaço como símbolo de revolta contra os ricos. Arthur, sem querer, vira um estopim político. Enquanto isso, o suporte social dele começa a desaparecer completamente. O governo corta o financiamento do programa de assistência psicológica. A assistente social informa que ele não terá mais acesso aos remédios nem às sessões. E essa cena é devastadora, porque ela mesma admite que o sistema não se importa com pessoas como ele. Eles não ligam para você, não ligam para mim. É o abandono oficializado. Sem medicação, sem acompanhamento, sem emprego, sem estabilidade. Paralelamente, Arthur começa a acreditar que está construindo algo com a vizinha Sophie. As interações parecem gentis, quase românticas, mas aos poucos o filme revela que boa parte disso era imaginação. Quando ele aparece no apartamento dela e ela demonstra medo, a ficha começa a cair. Aquilo nunca existiu, era mais uma fantasia para preencher o vazio. Essa revelação é cruel, porque mostra que Arthur já não consegue diferenciar claramente realidade e delírio. O isolamento dele não é só social, é mental. E então vem a descoberta sobre sua própria história. Ele encontra documentos que indicam que foi adotado
e que sofreu abusos na infância enquanto sua mãe permitia a presença de um parceiro violento. A ideia de que Thomas Wayne seria seu pai também desmorona. Quando Arthur confronta Wayne pessoalmente no banheiro de um teatro, a resposta que recebe é fria e humilhante. Wayne o chama de louco e diz que sua mãe era mentalmente doente. Nesse ponto, tudo que sustentava a identidade de Arthur desaba. Ele não é filho secreto de um bilionário, não é um comediante em ascensão, não é amado pela vizinha, não é protegido pelo sistema, ele é só ninguém. E é aí que a transformação deixa de ser acidente e começa a virar escolha. Depois de descobrir a verdade sobre sua infância, os abusos, a adoção, as mentiras da mãe, algo dentro dele se rompe de vez. A última âncora emocional desaparece. Quando Arthur confronta Penny no hospital, não é só um filho revoltado. É um homem que percebe que toda a narrativa que sustentava sua identidade era falsa. E naquele quarto de hospital, num momento frio e silencioso, ele toma uma decisão irreversível. Não há gritos, não há trilha dramática exagerada. Só um silêncio pesado que marca o fim definitivo de Arthur como alguém que ainda buscava amor. A partir daí, ele para de tentar ser aceito, ele começa a agir. A cidade está em caos. Manifestantes mascarados de palhaço tomam as ruas de Gotham, carros queimam, confrontos com a polícia explodem. O assassinato no metrô virou símbolo de revolta contra os ricos. E Arthur percebe que, sem querer, ele se tornou uma espécie de ícone. Não porque ele queria liderar nada, mas porque sua violência ecoou num lugar onde muita gente já estava cheia de raiva. E então vem o convite para o programa de Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro. Só que não é um convite respeitoso. Murray exibiu na televisão um trecho do stand-up fracassado de Arthur para rir dele. Ele virou piada nacional. O que antes era sonho virou humilhação pública. Mas Arthur aceita ir ao programa. E aqui a transformação se completa. Antes de sair de casa, ele se maquia de forma diferente. O figurino é mais vibrante, mais teatral. A dança na escadaria, aquela descida icônica, não é só estética, é simbólica. Ele não está mais subindo tentando alcançar algo, ele está descendo, assumindo o que se tornou. A trilha sonora acompanha essa libertação sombria. Pela primeira vez, ele parece totalmente confortável na própria pele. No estúdio, o clima é estranho. Arthur não está nervoso como antes, ele está calmo, controlado. Quando Murray começa a provocá-lo com o vídeo do fracasso, Arthur decide assumir o nome que foi usado para ridicularizá-lo: Coringa. Ele não foge mais da piada, ele incorpora. E então vem o momento mais tenso do filme. Arthur começa a falar sério. Ele critica a hipocrisia da sociedade, fala sobre como pessoas como ele são ignoradas até que façam algo extremo. Ele pergunta por que todos ficam chocados com a violência, mas ninguém se importa quando alguém é espancado na rua. Não é um discurso organizado, é caótico, mas é verdadeiro dentro da lógica dele. E de repente, ao vivo, ele atira em Murray. Não há fuga, não há hesitação. Ele faz isso diante das câmeras, transformando-se oficialmente em símbolo do colapso moral de Gotham. A transmissão é cortada, mas o estrago já está feito. A cidade explode em revolta total. Do lado de fora, a violência se espalha. Carros da polícia são atacados. Arthur é preso, mas o carro que o transporta é interceptado por manifestantes mascarados. Ele é retirado dos destroços como se fosse um líder revolucionário. Sangrando, ele se levanta sobre o capô do carro e desenha um sorriso no próprio rosto com o sangue. A multidão vibra. E ali está ele. Não mais Arthur Fleck. Não mais o homem invisível, mas o Coringa. Arthur Fleck, vivido de forma assustadoramente intensa por Joaquin Phoenix, é apresentado como um homem invisível. Ele trabalha como palhaço de rua, daqueles que seguram placa na calçada, tentando chamar atenção para a liquidação de loja, mas ninguém presta atenção nele. Na verdade, as pessoas só enxergam Arthur quando é para humilhar, agredir ou rir dele, e isso acontece logo de cara. A cena em que adolescentes roubam sua placa e o espancam num beco já deixa claro o tom do filme. Não é exagerado, não é estilizado, é cru.
A câmera não desvia, a violência é seca. E o que mais dói não é só o ataque físico, é a indiferença da cidade. Ninguém ajuda, ninguém intervém. Gotham aqui não é apenas cenário, ela é praticamente uma personagem viva, doente, em colapso social. Arthur sofre de um transtorno neurológico que o faz rir em momentos inapropriados. Não é uma risada de deboche, é quase um espasmo, uma explosão involuntária que vem nos piores momentos possíveis. Ele carrega um cartão explicando sua condição, porque as pessoas acham que ele está zombando delas, mas ninguém quer entender. E cada crise de riso vira mais uma camada de constrangimento, mais um motivo para ele ser rejeitado. Em casa, a vida também não é leve. Ele mora com a mãe, Penny, que vive repetindo que ele nasceu para trazer alegria ao mundo. Ela alimenta a ideia de que eles têm uma ligação especial com Thomas Wayne, o bilionário que pode se tornar prefeito de Gotham. Esse detalhe é importante porque mostra como Arthur vive numa mistura de realidade e fantasia. Ele se apega a qualquer possibilidade de ser reconhecido, de ser visto. E é aqui que a primeira parte do filme começa a apertar o peito de verdade. Arthur quer ser comediante, ele sonha em fazer stand-up. Ele escreve piadas num caderno, mas quando a gente vê esse caderno, percebe que não são piadas comuns. São pensamentos confusos, anotações perturbadas, frases soltas que misturam dor, frustração e desejo de ser amado. Ele não quer ser famoso por ego, ele quer ser validado. Existe uma sequência muito forte em que Arthur imagina estar no programa de Murray Franklin, vivido por Robert De Niro. Na fantasia, o apresentador o chama ao palco, o abraça e diz que daria tudo para ter um filho como ele. Essa cena é devastadora, porque mostra o tamanho do vazio dentro de Arthur. Ele não quer aplauso, ele quer um pai, ele quer pertencimento. No trabalho, a situação só piora. Um colega entrega uma arma para ele se proteger, e a gente já sente que isso não vai terminar bem. Arthur não tem estrutura emocional para lidar com algo assim. Ele já está no limite, ele já está à beira de um colapso silencioso. A arma vira um símbolo perigoso. Pela primeira vez, ele tem algo que pode lhe dar poder numa cidade que só o diminui. Quando ele finalmente tenta fazer stand-up, a cena é quase insuportável. A risada incontrolável atrapalha sua apresentação. Ele perde o timing. As pessoas não riem das piadas, riem dele. E ali a gente vê algo quebrar por dentro. Não é uma explosão ainda, é uma fissura, pequena, mas definitiva. Paralelamente, a cidade está fervendo. Greves, lixo acumulado nas ruas, protestos contra os ricos. Thomas Wayne chama os revoltados de palhaços na televisão. E essa palavra começa a ganhar um peso simbólico enorme. O palhaço, que deveria representar alegria, vira símbolo de revolta. E Arthur, sem perceber, está no centro dessa tempestade social. Depois do fracasso no stand-up, ele tenta seguir como se nada tivesse acontecido. Mas a humilhação continua se acumulando. No trabalho, a arma que ele recebeu para se proteger acaba caindo no meio de uma apresentação infantil dentro de um hospital. Aquela cena é simbólica demais. Ele está vestido de palhaço, cercado de crianças doentes, tentando representar alegria, e de repente o objeto que representa violência cai no chão. É como se o próprio disfarce dele estivesse desmontando. Pouco depois, ele é demitido. E o colega que lhe deu a arma mente, dizendo que Arthur tentou comprá-la. Ou seja, além de tudo, ele ainda leva a culpa. E então chega um momento decisivo no metrô. Vestido de palhaço, ainda maquiado, Arthur entra no vagão depois de um dia terrível. 3 homens bêbados começam a importunar uma mulher. Quando ele tem uma crise de riso incontrolável, eles voltam a atenção para ele. A provocação vira agressão. Eles o espancam ali mesmo, no chão do metrô. E é nesse instante que algo muda de forma irreversível. Arthur puxa a arma. O primeiro disparo parece quase reflexo, defesa pura. Mas os seguintes já não são só sobrevivência. Quando ele persegue o terceiro homem pela plataforma e o executa, não é mais medo. É algo que mistura raiva acumulada, humilhação reprimida e, estranhamente, uma sensação de libertação.
Depois disso, ele corre para um banheiro público e começa a dançar. Essa dança não é celebração comum, é quase um ritual de nascimento. Os movimentos são lentos, contorcidos, como se o corpo estivesse finalmente se ajustando a uma nova identidade. Ali, pela primeira vez, Arthur parece em paz, não feliz, mas alinhado com algo dentro dele. A cidade explode com a notícia. Descobre-se que os 3 homens trabalhavam na Wayne Enterprises. Thomas Wayne aparece na televisão defendendo a elite e chamando os manifestantes de palhaços. A ironia é brutal. Agora há pessoas nas ruas usando máscaras de palhaço como símbolo de revolta contra os ricos. Arthur, sem querer, vira um estopim político. Enquanto isso, o suporte social dele começa a desaparecer completamente. O governo corta o financiamento do programa de assistência psicológica. A assistente social informa que ele não terá mais acesso aos remédios nem às sessões. E essa cena é devastadora, porque ela mesma admite que o sistema não se importa com pessoas como ele. Eles não ligam para você, não ligam para mim. É o abandono oficializado. Sem medicação, sem acompanhamento, sem emprego, sem estabilidade. Paralelamente, Arthur começa a acreditar que está construindo algo com a vizinha Sophie. As interações parecem gentis, quase românticas, mas aos poucos o filme revela que boa parte disso era imaginação. Quando ele aparece no apartamento dela e ela demonstra medo, a ficha começa a cair. Aquilo nunca existiu, era mais uma fantasia para preencher o vazio. Essa revelação é cruel, porque mostra que Arthur já não consegue diferenciar claramente realidade e delírio. O isolamento dele não é só social, é mental. E então vem a descoberta sobre sua própria história. Ele encontra documentos que indicam que foi adotado e que sofreu abusos na infância enquanto sua mãe permitia a presença de um parceiro violento. A ideia de que Thomas Wayne seria seu pai também desmorona. Quando Arthur confronta Wayne pessoalmente no banheiro de um teatro, a resposta que recebe é fria e humilhante. Wayne o chama de louco e diz que sua mãe era mentalmente doente. Nesse ponto, tudo que sustentava a identidade de Arthur desaba. Ele não é filho secreto de um bilionário, não é um comediante em ascensão, não é amado pela vizinha, não é protegido pelo sistema, ele é só ninguém. E é aí que a transformação deixa de ser acidente e começa a virar escolha. Depois de descobrir a verdade sobre sua infância, os abusos, a adoção, as mentiras da mãe, algo dentro dele se rompe de vez. A última âncora emocional desaparece. Quando Arthur confronta Penny no hospital, não é só um filho revoltado. É um homem que percebe que toda a narrativa que sustentava sua identidade era falsa. E naquele quarto de hospital, num momento frio e silencioso, ele toma uma decisão irreversível. Não há gritos, não há trilha dramática exagerada. Só um silêncio pesado que marca o fim definitivo de Arthur como alguém que ainda buscava amor. A partir daí, ele para de tentar ser aceito, ele começa a agir. A cidade está em caos. Manifestantes mascarados de palhaço tomam as ruas de Gotham, carros queimam, confrontos com a polícia explodem. O assassinato no metrô virou símbolo de revolta contra os ricos. E Arthur percebe que, sem querer, ele se tornou uma espécie de ícone. Não porque ele queria liderar nada, mas porque sua violência ecoou num lugar onde muita gente já estava cheia de raiva. E então vem o convite para o programa de Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro. Só que não é um convite respeitoso. Murray exibiu na televisão um trecho do stand-up fracassado de Arthur para rir dele. Ele virou piada nacional. O que antes era sonho virou humilhação pública. Mas Arthur aceita ir ao programa. E aqui a transformação se completa. Antes de sair de casa, ele se maquia de forma diferente. O figurino é mais vibrante, mais teatral. A dança na escadaria, aquela descida icônica, não é só estética, é simbólica. Ele não está mais subindo tentando alcançar algo, ele está descendo, assumindo o que se tornou. A trilha sonora acompanha essa libertação sombria. Pela primeira vez, ele parece totalmente confortável na própria pele. No estúdio, o clima é estranho. Arthur não está nervoso como antes.
Ele está calmo, controlado. Quando Murray começa a provocá-lo com o vídeo do fracasso, Arthur decide assumir o nome que foi usado para ridicularizá-lo: Coringa. Ele não foge mais da piada, ele incorpora. E então vem o momento mais tenso do filme. Arthur começa a falar sério. Ele critica a hipocrisia da sociedade, fala sobre como pessoas como ele são ignoradas até que façam algo extremo. Ele pergunta por que todos ficam chocados com a violência, mas ninguém se importa quando alguém é espancado na rua. Não é um discurso organizado, é caótico, mas é verdadeiro dentro da lógica dele. E de repente, ao vivo, ele atira em Murray. Não há fuga, não há hesitação. Ele faz isso diante das câmeras, transformando-se oficialmente em símbolo do colapso moral de Gotham. A transmissão é cortada, mas o estrago já está feito. A cidade explode em revolta total. Do lado de fora, a violência se espalha. Carros da polícia são atacados. Arthur é preso, mas o carro que o transporta é interceptado por manifestantes mascarados. Ele é retirado dos destroços como se fosse um líder revolucionário. Sangrando, ele se levanta sobre o capô do carro e desenha um sorriso no próprio rosto com o sangue. A multidão vibra. E ali está ele. Não mais Arthur Fleck. Não mais o homem invisível, mas o Coringa. Arthur Fleck, vivido de forma assustadoramente intensa por Joaquin Phoenix, é apresentado como um homem invisível. Ele trabalha como palhaço de rua, daqueles que seguram placa na calçada, tentando chamar atenção para a liquidação de loja, mas ninguém presta atenção nele. Na verdade, as pessoas só enxergam Arthur quando é para humilhar, agredir ou rir dele, e isso acontece logo de cara. A cena em que adolescentes roubam sua placa e o espancam num beco já deixa claro o tom do filme. Não é exagerado, não é estilizado, é cru. A câmera não desvia, a violência é seca. E o que mais dói não é só o ataque físico, é a indiferença da cidade. Ninguém ajuda, ninguém intervém. Gotham aqui não é apenas cenário, ela é praticamente uma personagem viva, doente, em colapso social. Arthur sofre de um transtorno neurológico que o faz rir em momentos inapropriados. Não é uma risada de deboche, é quase um espasmo, uma explosão involuntária que vem nos piores momentos possíveis. Ele carrega um cartão explicando sua condição, porque as pessoas acham que ele está zombando delas, mas ninguém quer entender. E cada crise de riso vira mais uma camada de constrangimento, mais um motivo para ele ser rejeitado. Em casa, a vida também não é leve. Ele mora com a mãe, Penny, que vive repetindo que ele nasceu para trazer alegria ao mundo. Ela alimenta a ideia de que eles têm uma ligação especial com Thomas Wayne, o bilionário que pode se tornar prefeito de Gotham. Esse detalhe é importante porque mostra como Arthur vive numa mistura de realidade e fantasia. Ele se apega a qualquer possibilidade de ser reconhecido, de ser visto. E é aqui que a primeira parte do filme começa a apertar o peito de verdade. Arthur quer ser comediante, ele sonha em fazer stand-up. Ele escreve piadas num caderno, mas quando a gente vê esse caderno, percebe que não são piadas comuns. São pensamentos confusos, anotações perturbadas, frases soltas que misturam dor, frustração e desejo de ser amado. Ele não quer ser famoso por ego, ele quer ser validado. Existe uma sequência muito forte em que Arthur imagina estar no programa de Murray Franklin, vivido por Robert De Niro. Na fantasia, o apresentador o chama ao palco, o abraça e diz que daria tudo para ter um filho como ele. Essa cena é devastadora, porque mostra o tamanho do vazio dentro de Arthur. Ele não quer aplauso, ele quer um pai, ele quer pertencimento. No trabalho, a situação só piora. Um colega entrega uma arma para ele se proteger, e a gente já sente que isso não vai terminar bem. Arthur não tem estrutura emocional para lidar com algo assim. Ele já está no limite, ele já está à beira de um colapso silencioso. A arma vira um símbolo perigoso. Pela primeira vez, ele tem algo que pode lhe dar poder numa cidade que só o diminui. Quando ele finalmente tenta fazer stand-up, a cena é quase insuportável. A risada incontrolável atrapalha sua apresentação. Ele perde o timing. As pessoas não riem das piadas, riem dele. E ali a gente vê algo quebrar por dentro. Não é uma explosão ainda, é uma fissura, pequena,
mas definitiva. Paralelamente, a cidade está fervendo. Greves, lixo acumulado nas ruas, protestos contra os ricos. Thomas Wayne chama os revoltados de palhaços na televisão, e essa palavra começa a ganhar um peso simbólico enorme. O palhaço, que deveria representar alegria, vira símbolo de revolta. E Arthur, sem perceber, está no centro dessa tempestade social. Depois do fracasso no stand-up, ele tenta seguir como se nada tivesse acontecido. Mas a humilhação continua se acumulando. No trabalho, a arma que ele recebeu para se proteger acaba caindo no meio de uma apresentação infantil dentro de um hospital. Aquela cena é simbólica demais. Ele está vestido de palhaço, cercado de crianças doentes, tentando representar alegria, e de repente o objeto que representa violência cai no chão. É como se o próprio disfarce dele estivesse desmontando. Pouco depois, ele é demitido. E o colega que lhe deu a arma mente, dizendo que Arthur tentou comprá-la. Ou seja, além de tudo, ele ainda leva a culpa. E então chega um momento decisivo no metrô. Vestido de palhaço, ainda maquiado, Arthur entra no vagão depois de um dia terrível. 3 homens bêbados começam a importunar uma mulher. Quando ele tem uma crise de riso incontrolável, eles voltam a atenção para ele. A provocação vira agressão. Eles o espancam ali mesmo, no chão do metrô. E é nesse instante que algo muda de forma irreversível. Arthur puxa a arma. O primeiro disparo parece quase reflexo, defesa pura. Mas os seguintes já não são só sobrevivência. Quando ele persegue o terceiro homem pela plataforma e o executa, não é mais medo. É algo que mistura raiva acumulada, humilhação reprimida e, estranhamente, uma sensação de libertação. Depois disso, ele corre para um banheiro público e começa a dançar. Essa dança não é celebração comum, é quase um ritual de nascimento. Os movimentos são lentos, contorcidos, como se o corpo estivesse finalmente se ajustando a uma nova identidade. Ali, pela primeira vez, Arthur parece em paz, não feliz, mas alinhado com algo dentro dele. A cidade explode com a notícia. Descobre-se que os 3 homens trabalhavam na Wayne Enterprises. Thomas Wayne aparece na televisão defendendo a elite e chamando os manifestantes de palhaços. A ironia é brutal. Agora há pessoas nas ruas usando máscaras de palhaço como símbolo de revolta contra os ricos. Arthur, sem querer, vira um estopim político. Enquanto isso, o suporte social dele começa a desaparecer completamente. O governo corta o financiamento do programa de assistência psicológica. A assistente social informa que ele não terá mais acesso aos remédios nem às sessões. E essa cena é devastadora, porque ela mesma admite que o sistema não se importa com pessoas como ele. Eles não ligam para você, não ligam para mim. É o abandono oficializado. Sem medicação, sem acompanhamento, sem emprego, sem estabilidade. Paralelamente, Arthur começa a acreditar que está construindo algo com a vizinha Sophie. As interações parecem gentis, quase românticas, mas aos poucos o filme revela que boa parte disso era imaginação. Quando ele aparece no apartamento dela e ela demonstra medo, a ficha começa a cair. Aquilo nunca existiu, era mais uma fantasia para preencher o vazio. Essa revelação é cruel, porque mostra que Arthur já não consegue diferenciar claramente realidade e delírio. O isolamento dele não é só social, é mental. E então vem a descoberta sobre sua própria história. Ele encontra documentos que indicam que foi adotado e que sofreu abusos na infância enquanto sua mãe permitia a presença de um parceiro violento. A ideia de que Thomas Wayne seria seu pai também desmorona. Quando Arthur confronta Wayne pessoalmente no banheiro de um teatro, a resposta que recebe é fria e humilhante. Wayne o chama de louco e diz que sua mãe era mentalmente doente. Nesse ponto, tudo que sustentava a identidade de Arthur desaba. Ele não é filho secreto de um bilionário, não é um comediante em ascensão, não é amado pela vizinha, não é protegido pelo sistema, ele é só ninguém. E é aí que a transformação deixa de ser acidente e começa a virar escolha. Depois de descobrir a verdade sobre sua infância, os abusos, a adoção, as mentiras da mãe,
algo dentro dele se rompe de vez. A última âncora emocional desaparece. Quando Arthur confronta Penny no hospital, não é só um filho revoltado. É um homem que percebe que toda a narrativa que sustentava sua identidade era falsa. E naquele quarto de hospital, num momento frio e silencioso, ele toma uma decisão irreversível. Não há gritos, não há trilha dramática exagerada. Só um silêncio pesado que marca o fim definitivo de Arthur como alguém que ainda buscava amor. A partir daí, ele para de tentar ser aceito. Ele começa a agir. A cidade está em caos. Manifestantes mascarados de palhaço tomam as ruas de Gotham. Carros queimam. Confrontos com a polícia explodem. O assassinato no metrô virou símbolo de revolta contra os ricos. E Arthur percebe que, sem querer, ele se tornou uma espécie de ícone. Não porque ele queria liderar nada, mas porque sua violência ecoou num lugar onde muita gente já estava cheia de raiva. E então vem o convite para o programa de Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro. Só que não é um convite respeitoso. Murray exibiu na televisão um trecho do stand-up fracassado de Arthur para rir dele. Ele virou piada nacional. O que antes era sonho virou humilhação pública. Mas Arthur aceita ir ao programa. E aqui a transformação se completa. Antes de sair de casa, ele se maquia de forma diferente. O figurino é mais vibrante, mais teatral. A dança na escadaria, aquela descida icônica, não é só estética, é simbólica. Ele não está mais subindo tentando alcançar algo. Ele está descendo, assumindo o que se tornou. A trilha sonora acompanha essa libertação sombria. Pela primeira vez, ele parece totalmente confortável na própria pele. No estúdio, o clima é estranho. Arthur não está nervoso como antes. Ele está calmo, controlado. Quando Murray começa a provocá-lo com o vídeo do fracasso, Arthur decide assumir o nome que foi usado para ridicularizá-lo: Coringa. Ele não foge mais da piada, ele incorpora. E então vem o momento mais tenso do filme. Arthur começa a falar sério. Ele critica a hipocrisia da sociedade, fala sobre como pessoas como ele são ignoradas até que façam algo extremo. Ele pergunta por que todos ficam chocados com a violência, mas ninguém se importa quando alguém é espancado na rua. Não é um discurso organizado, é caótico, mas é verdadeiro dentro da lógica dele. E de repente, ao vivo, ele atira em Murray. Não há fuga, não há hesitação. Ele faz isso diante das câmeras, transformando-se oficialmente em símbolo do colapso moral de Gotham. A transmissão é cortada, mas o estrago já está feito. A cidade explode em revolta total. Do lado de fora, a violência se espalha. Carros da polícia são atacados. Arthur é preso, mas o carro que o transporta é interceptado por manifestantes mascarados. Ele é retirado dos destroços como se fosse um líder revolucionário. Sangrando, ele se levanta sobre o capô do carro e desenha um sorriso no próprio rosto com o sangue. A multidão vibra. E ali está ele. Não mais Arthur Fleck. Não mais o homem invisível. Mas o Coringa. Arthur Fleck, vivido de forma assustadoramente intensa por Joaquin Phoenix, é apresentado como um homem invisível. Ele trabalha como palhaço de rua, daqueles que seguram placa na calçada, tentando chamar atenção para a liquidação de loja. Mas ninguém presta atenção nele. Na verdade, as pessoas só enxergam Arthur quando é para humilhar, agredir ou rir dele. E isso acontece logo de cara. A cena em que adolescentes roubam sua placa e o espancam num beco já deixa claro o tom do filme. Não é exagerado, não é estilizado, é cru. A câmera não desvia, a violência é seca. E o que mais dói não é só o ataque físico, é a indiferença da cidade. Ninguém ajuda, ninguém intervém. Gotham aqui não é apenas cenário, ela é praticamente uma personagem viva, doente, em colapso social. Arthur sofre de um transtorno neurológico que o faz rir em momentos inapropriados. Não é uma risada de deboche, é quase um espasmo, uma explosão involuntária que vem nos piores momentos possíveis. Ele carrega um cartão explicando sua condição, porque as pessoas acham que ele está zombando delas, mas ninguém quer entender. E cada crise de riso vira mais uma camada de constrangimento, mais um motivo para ele ser rejeitado. Em casa, a vida também não é leve.
Ele mora com a mãe, Penny, que vive repetindo que ele nasceu para trazer alegria ao mundo. Ela alimenta a ideia de que eles têm uma ligação especial com Thomas Wayne, o bilionário que pode se tornar prefeito de Gotham. Esse detalhe é importante porque mostra como Arthur vive numa mistura de realidade e fantasia. Ele se apega a qualquer possibilidade de ser reconhecido, de ser visto. E é aqui que a primeira parte do filme começa a apertar o peito de verdade. Arthur quer ser comediante. Ele sonha em fazer stand-up. Ele escreve piadas num caderno, mas quando a gente vê esse caderno, percebe que não são piadas comuns. São pensamentos confusos, anotações perturbadas, frases soltas que misturam dor, frustração e desejo de ser amado. Ele não quer ser famoso por ego, ele quer ser validado. Existe uma sequência muito forte em que Arthur imagina estar no programa de Murray Franklin, vivido por Robert De Niro. Na fantasia, o apresentador o chama ao palco, o abraça e diz que daria tudo para ter um filho como ele. Essa cena é devastadora, porque mostra o tamanho do vazio dentro de Arthur. Ele não quer aplauso, ele quer um pai, ele quer pertencimento. No trabalho, a situação só piora. Um colega entrega uma arma para ele se proteger, e a gente já sente que isso não vai terminar bem. Arthur não tem estrutura emocional para lidar com algo assim. Ele já está no limite, ele já está à beira de um colapso silencioso. A arma vira um símbolo perigoso. Pela primeira vez, ele tem algo que pode lhe dar poder numa cidade que só o diminui. Quando ele finalmente tenta fazer stand-up, a cena é quase insuportável. A risada incontrolável atrapalha sua apresentação. Ele perde o timing. As pessoas não riem das piadas, riem dele. E ali a gente vê algo quebrar por dentro. Não é uma explosão ainda, é uma fissura, pequena, mas definitiva. Paralelamente, a cidade está fervendo. Greves, lixo acumulado nas ruas, protestos contra os ricos. Thomas Wayne chama os revoltados de palhaços na televisão, e essa palavra começa a ganhar um peso simbólico enorme. O palhaço, que deveria representar alegria, vira símbolo de revolta. E Arthur, sem perceber, está no centro dessa tempestade social. Depois do fracasso no stand-up, ele tenta seguir como se nada tivesse acontecido. Mas a humilhação continua se acumulando. No trabalho, a arma que ele recebeu para se proteger acaba caindo no meio de uma apresentação infantil dentro de um hospital. Aquela cena é simbólica demais. Ele está vestido de palhaço, cercado de crianças doentes, tentando representar alegria, e de repente o objeto que representa a violência cai no chão. É como se o próprio disfarce dele estivesse desmontando. Pouco depois, ele é demitido. E o colega que lhe deu a arma mente, dizendo que Arthur tentou comprá-la. Ou seja, além de tudo, ele ainda leva a culpa. E então chega um momento decisivo no metrô. Vestido de palhaço, ainda maquiado, Arthur entra no vagão depois de um dia terrível. 3 homens bêbados começam a importunar uma mulher. Quando ele tem uma crise de riso incontrolável, eles voltam a atenção para ele. A provocação vira agressão. Eles o espancam ali mesmo, no chão do metrô. E é nesse instante que algo muda de forma irreversível. Arthur puxa a arma. O primeiro disparo parece quase reflexo, defesa pura. Mas os seguintes já não são só sobrevivência. Quando ele persegue o terceiro homem pela plataforma e o executa, não é mais medo. É algo que mistura raiva acumulada, humilhação reprimida e, estranhamente, uma sensação de libertação. Depois disso, ele corre para um banheiro público e começa a dançar. Essa dança não é celebração comum, é quase um ritual de nascimento. Os movimentos são lentos, contorcidos, como se o corpo estivesse finalmente se ajustando a uma nova identidade. Ali, pela primeira vez, Arthur parece em paz, não feliz, mas alinhado com algo dentro dele. A cidade explode com a notícia. Descobre-se que os 3 homens trabalhavam na Wayne Enterprises. Thomas Wayne aparece na televisão defendendo a elite e chamando os manifestantes de palhaços. A ironia é brutal. Agora há pessoas nas ruas usando máscaras de palhaço como símbolo de revolta contra os ricos. Arthur, sem querer, vira um estopim político. Enquanto isso,
o suporte social dele começa a desaparecer completamente. O governo corta o financiamento do programa de assistência psicológica. A assistente social informa que ele não terá mais acesso aos remédios nem às sessões. E essa cena é devastadora, porque ela mesma admite que o sistema não se importa com pessoas como ele. Eles não ligam para você, não ligam para mim. É o abandono oficializado. Sem medicação, sem acompanhamento, sem emprego, sem estabilidade. Paralelamente, Arthur começa a acreditar que está construindo algo com a vizinha Sophie. As interações parecem gentis, quase românticas, mas aos poucos o filme revela que boa parte disso era imaginação. Quando ele aparece no apartamento dela e ela demonstra medo, a ficha começa a cair. Aquilo nunca existiu, era mais uma fantasia para preencher o vazio. Essa revelação é cruel, porque mostra que Arthur já não consegue diferenciar claramente realidade e delírio. O isolamento dele não é só social, é mental. E então vem a descoberta sobre sua própria história. Ele encontra documentos que indicam que foi adotado e que sofreu abusos na infância enquanto sua mãe permitia a presença de um parceiro violento. A ideia de que Thomas Wayne seria seu pai também desmorona. Quando Arthur confronta Wayne pessoalmente no banheiro de um teatro, a resposta que recebe é fria e humilhante. Wayne o chama de louco e diz que sua mãe era mentalmente doente. Nesse ponto, tudo que sustentava a identidade de Arthur desaba. Ele não é filho secreto de um bilionário, não é um comediante em ascensão, não é amado pela vizinha, não é protegido pelo sistema, ele é só ninguém. E é aí que a transformação deixa de ser acidente e começa a virar escolha. Depois de descobrir a verdade sobre sua infância, os abusos, a adoção, as mentiras da mãe, algo dentro dele se rompe de vez. A última âncora emocional desaparece. Quando Arthur confronta Penny no hospital, não é só um filho revoltado. É um homem que percebe que toda a narrativa que sustentava sua identidade era falsa. E naquele quarto de hospital, num momento frio e silencioso, ele toma uma decisão irreversível. Não há gritos, não há trilha dramática exagerada. Só um silêncio pesado que marca o fim definitivo de Arthur como alguém que ainda buscava amor. A partir daí, ele para de tentar ser aceito, ele começa a agir. A cidade está em caos. Manifestantes mascarados de palhaço tomam as ruas de Gotham, carros queimam, confrontos com a polícia explodem. O assassinato no metrô virou símbolo de revolta contra os ricos. E Arthur percebe que, sem querer, ele se tornou uma espécie de ícone. Não porque ele queria liderar nada, mas porque sua violência ecoou num lugar onde muita gente já estava cheia de raiva. E então vem o convite para o programa de Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro. Só que não é um convite respeitoso. Murray exibiu na televisão um trecho do stand-up fracassado de Arthur para rir dele. Ele virou piada nacional. O que antes era sonho virou humilhação pública. Mas Arthur aceita ir ao programa. E aqui a transformação se completa. Antes de sair de casa, ele se maquia de forma diferente. O figurino é mais vibrante, mais teatral. A dança na escadaria, aquela descida icônica, não é só estética, é simbólica. Ele não está mais subindo tentando alcançar algo, ele está descendo, assumindo o que se tornou. A trilha sonora acompanha essa libertação sombria. Pela primeira vez, ele parece totalmente confortável na própria pele. No estúdio, o clima é estranho. Arthur não está nervoso como antes, ele está calmo, controlado. Quando Murray começa a provocá-lo com o vídeo do fracasso, Arthur decide assumir o nome que foi usado para ridicularizá-lo: Coringa. Ele não foge mais da piada, ele incorpora. E então vem o momento mais tenso do filme. Arthur começa a falar sério. Ele critica a hipocrisia da sociedade, fala sobre como pessoas como ele são ignoradas até que façam algo extremo. Ele pergunta por que todos ficam chocados com a violência, mas ninguém se importa quando alguém é espancado na rua. Não é um discurso organizado, é caótico, mas é verdadeiro dentro da lógica dele. E de repente, ao vivo, ele atira em Murray. Não há fuga, não há hesitação. Ele faz isso diante das câmeras,
transformando-se oficialmente em símbolo do colapso moral de Gotham. A transmissão é cortada, mas o estrago já está feito. A cidade explode em revolta total. Do lado de fora, a violência se espalha. Carros da polícia são atacados. Arthur é preso, mas o carro que o transporta é interceptado por manifestantes mascarados. Ele é retirado dos destroços como se fosse um líder revolucionário. Sangrando, ele se levanta sobre o capô do carro e desenha um sorriso no próprio rosto com o sangue. A multidão vibra. E ali está ele. Não mais Arthur Fleck. Não mais o homem invisível, mas o Coringa. Arthur Fleck, vivido de forma assustadoramente intensa por Joaquin Phoenix, é apresentado como um homem invisível. Ele trabalha como palhaço de rua, daqueles que seguram placa na calçada, tentando chamar atenção para a liquidação de loja. Mas ninguém presta atenção nele. Na verdade, as pessoas só enxergam Arthur quando é para humilhar, agredir ou rir dele. E isso acontece logo de cara. A cena em que adolescentes roubam sua placa e o espancam num beco já deixa claro o tom do filme. Não é exagerado, não é estilizado, é cru. A câmera não desvia, a violência é seca. E o que mais dói não é só o ataque físico, é a indiferença da cidade. Ninguém ajuda, ninguém intervém. Gotham aqui não é apenas cenário, ela é praticamente uma personagem viva, doente, em colapso social. Arthur sofre de um transtorno neurológico que o faz rir em momentos inapropriados. Não é uma risada de deboche, é quase um espasmo, uma explosão involuntária que vem nos piores momentos possíveis. Ele carrega um cartão explicando sua condição, porque as pessoas acham que ele está zombando delas, mas ninguém quer entender. E cada crise de riso vira mais uma camada de constrangimento, mais um motivo para ele ser rejeitado. Em casa, a vida também não é leve. Ele mora com a mãe, Penny, que vive repetindo que ele nasceu para trazer alegria ao mundo. Ela alimenta a ideia de que eles têm uma ligação especial com Thomas Wayne, o bilionário que pode se tornar prefeito de Gotham. Esse detalhe é importante porque mostra como Arthur vive numa mistura de realidade e fantasia. Ele se apega a qualquer possibilidade de ser reconhecido, de ser visto. E é aqui que a primeira parte do filme começa a apertar o peito de verdade. Arthur quer ser comediante, ele sonha em fazer stand-up. Ele escreve piadas num caderno, mas quando a gente vê esse caderno, percebe que não são piadas comuns. São pensamentos confusos, anotações perturbadas, frases soltas que misturam dor, frustração e desejo de ser amado. Ele não quer ser famoso por ego, ele quer ser validado. Existe uma sequência muito forte em que Arthur imagina estar no programa de Murray Franklin, vivido por Robert De Niro. Na fantasia, o apresentador o chama ao palco, o abraça e diz que daria tudo para ter um filho como ele. Essa cena é devastadora, porque mostra o tamanho do vazio dentro de Arthur. Ele não quer aplauso, ele quer um pai, ele quer pertencimento. No trabalho, a situação só piora. Um colega entrega uma arma para ele se proteger, e a gente já sente que isso não vai terminar bem. Arthur não tem estrutura emocional para lidar com algo assim. Ele já está no limite, ele já está à beira de um colapso silencioso. A arma vira um símbolo perigoso. Pela primeira vez, ele tem algo que pode lhe dar poder numa cidade que só o diminui. Quando ele finalmente tenta fazer stand-up, a cena é quase insuportável. A risada incontrolável atrapalha sua apresentação. Ele perde o timing. As pessoas não riem das piadas, riem dele. E ali a gente vê algo quebrar por dentro. Não é uma explosão ainda, é uma fissura, pequena, mas definitiva. Paralelamente, a cidade está fervendo. Greves, lixo acumulado nas ruas, protestos contra os ricos. Thomas Wayne chama os revoltados de palhaços na televisão, e essa palavra começa a ganhar um peso simbólico enorme. O palhaço, que deveria representar alegria, vira símbolo de revolta. E Arthur, sem perceber, está no centro dessa tempestade social. Depois do fracasso no stand-up, ele tenta seguir como se nada tivesse acontecido. Mas a humilhação continua se acumulando. No trabalho, a arma que ele recebeu para se proteger acaba caindo no meio de uma apresentação infantil dentro de um hospital. Aquela cena é simbólica demais.
Ele está vestido de palhaço, cercado de crianças doentes, tentando representar alegria, e de repente o objeto que representa violência cai no chão. É como se o próprio disfarce dele estivesse desmontando. Pouco depois, ele é demitido. E o colega que lhe deu a arma mente, dizendo que Arthur tentou comprá-la. Ou seja, além de tudo, ele ainda leva a culpa. E então chega um momento decisivo no metrô. Vestido de palhaço, ainda maquiado, Arthur entra no vagão depois de um dia terrível. 3 homens bêbados começam a importunar uma mulher. Quando ele tem uma crise de riso incontrolável, eles voltam a atenção para ele. A provocação vira agressão. Eles o espancam ali mesmo, no chão do metrô. E é nesse instante que algo muda de forma irreversível. Arthur puxa a arma. O primeiro disparo parece quase reflexo, defesa pura. Mas os seguintes já não são só sobrevivência. Quando ele persegue o terceiro homem pela plataforma e o executa, não é mais medo. É algo que mistura raiva acumulada, humilhação reprimida e, estranhamente, uma sensação de libertação. Depois disso, ele corre para um banheiro público e começa a dançar. Essa dança não é celebração comum, é quase um ritual de nascimento. Os movimentos são lentos, contorcidos, como se o corpo estivesse finalmente se ajustando a uma nova identidade. Ali, pela primeira vez, Arthur parece em paz, não feliz, mas alinhado com algo dentro dele. A cidade explode com a notícia. Descobre-se que os 3 homens trabalhavam na Wayne Enterprises. Thomas Wayne aparece na televisão defendendo a elite e chamando os manifestantes de palhaços. A ironia é brutal. Agora há pessoas nas ruas usando máscaras de palhaço como símbolo de revolta contra os ricos. Arthur, sem querer, vira um estopim político. Enquanto isso, o suporte social dele começa a desaparecer completamente. O governo corta o financiamento do programa de assistência psicológica. A assistente social informa que ele não terá mais acesso aos remédios nem às sessões. E essa cena é devastadora, porque ela mesma admite que o sistema não se importa com pessoas como ele. Eles não ligam para você, não ligam para mim. É o abandono oficializado. Sem medicação, sem acompanhamento, sem emprego, sem estabilidade. Paralelamente, Arthur começa a acreditar que está construindo algo com a vizinha Sophie. As interações parecem gentis, quase românticas, mas aos poucos o filme revela que boa parte disso era imaginação. Quando ele aparece no apartamento dela e ela demonstra medo, a ficha começa a cair. Aquilo nunca existiu, era mais uma fantasia para preencher o vazio. Essa revelação é cruel, porque mostra que Arthur já não consegue diferenciar claramente realidade e delírio. O isolamento dele não é só social, é mental. E então vem a descoberta sobre sua própria história. Ele encontra documentos que indicam que foi adotado e que sofreu abusos na infância enquanto sua mãe permitia a presença de um parceiro violento. A ideia de que Thomas Wayne seria seu pai também desmorona. Quando Arthur confronta Wayne pessoalmente no banheiro de um teatro, a resposta que recebe é fria e humilhante. Wayne o chama de louco e diz que sua mãe era mentalmente doente. Nesse ponto, tudo que sustentava a identidade de Arthur desaba. Ele não é filho secreto de um bilionário, não é um comediante em ascensão, não é amado pela vizinha, não é protegido pelo sistema, ele é só ninguém. E é aí que a transformação deixa de ser acidente e começa a virar escolha. Depois de descobrir a verdade sobre sua infância, os abusos, a adoção, as mentiras da mãe, algo dentro dele se rompe de vez. A última âncora emocional desaparece. Quando Arthur confronta Penny no hospital, não é só um filho revoltado. É um homem que percebe que toda a narrativa que sustentava sua identidade era falsa. E naquele quarto de hospital, num momento frio e silencioso, ele toma uma decisão irreversível. Não há gritos, não há trilha dramática exagerada. Só um silêncio pesado que marca o fim definitivo de Arthur como alguém que ainda buscava amor. A partir daí, ele para de tentar ser aceito, ele começa a agir. A cidade está em caos. Manifestantes mascarados de palhaço tomam as ruas de Gotham.
carros queimam, confrontos com a polícia explodem. O assassinato no metrô virou símbolo de revolta contra os ricos. E Arthur percebe que, sem querer, ele se tornou uma espécie de ícone. Não porque ele queria liderar nada, mas porque sua violência ecoou num lugar onde muita gente já estava cheia de raiva. E então vem o convite para o programa de Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro. Só que não é um convite respeitoso. Murray exibiu na televisão um trecho do stand-up fracassado de Arthur para rir dele. Ele virou piada nacional. O que antes era sonho virou humilhação pública. Mas Arthur aceita ir ao programa. E aqui a transformação se completa. Antes de sair de casa, ele se maquia de forma diferente. O figurino é mais vibrante, mais teatral. A dança na escadaria, aquela descida icônica, não é só estética, é simbólica. Ele não está mais subindo tentando alcançar algo. Ele está descendo, assumindo o que se tornou. A trilha sonora acompanha essa libertação sombria. Pela primeira vez, ele parece totalmente confortável na própria pele. No estúdio, o clima é estranho. Arthur não está nervoso como antes. Ele está calmo, controlado. Quando Murray começa a provocá-lo com o vídeo do fracasso, Arthur decide assumir o nome que foi usado para ridicularizá-lo: Coringa. Ele não foge mais da piada, ele incorpora. E então vem o momento mais tenso do filme. Arthur começa a falar sério. Ele critica a hipocrisia da sociedade, fala sobre como pessoas como ele são ignoradas até que façam algo extremo. Ele pergunta por que todos ficam chocados com a violência, mas ninguém se importa quando alguém é espancado na rua. Não é um discurso organizado, é caótico, mas é verdadeiro dentro da lógica dele. E de repente, ao vivo, ele atira em Murray. Não há fuga, não há hesitação. Ele faz isso diante das câmeras, transformando-se oficialmente em símbolo do colapso moral de Gotham. A transmissão é cortada, mas o estrago já está feito. A cidade explode em revolta total. Do lado de fora, a violência se espalha. Carros da polícia são atacados. Arthur é preso, mas o carro que o transporta é interceptado por manifestantes mascarados. Ele é retirado dos destroços como se fosse um líder revolucionário. Sangrando, ele se levanta sobre o capô do carro e desenha um sorriso no próprio rosto com o sangue. A multidão vibra. E ali está ele. Não mais Arthur Fleck. Não mais o homem invisível, mas o Coringa. Arthur Fleck, vivido de forma assustadoramente intensa por Joaquin Phoenix, é apresentado como um homem invisível. Ele trabalha como palhaço de rua, daqueles que seguram placa na calçada, tentando chamar atenção para a liquidação de loja. Mas ninguém presta atenção nele. Na verdade, as pessoas só enxergam Arthur quando é para humilhar, agredir ou rir dele. E isso acontece logo de cara. A cena em que adolescentes roubam sua placa e o espancam num beco já deixa claro o tom do filme. Não é exagerado, não é estilizado, é cru. A câmera não desvia. A violência é seca. E o que mais dói não é só o ataque físico, é a indiferença da cidade. Ninguém ajuda, ninguém intervém. Gotham aqui não é apenas cenário, ela é praticamente uma personagem viva, doente, em colapso social. Arthur sofre de um transtorno neurológico que o faz rir em momentos inapropriados. Não é uma risada de deboche, é quase um espasmo, uma explosão involuntária que vem nos piores momentos possíveis. Ele carrega um cartão explicando sua condição, porque as pessoas acham que ele está zombando delas. Mas ninguém quer entender. E cada crise de riso vira mais uma camada de constrangimento, mais um motivo para ele ser rejeitado. Em casa, a vida também não é leve. Ele mora com a mãe, Penny, que vive repetindo que ele nasceu para trazer alegria ao mundo. Ela alimenta a ideia de que eles têm uma ligação especial com Thomas Wayne, o bilionário que pode se tornar prefeito de Gotham. Esse detalhe é importante, porque mostra como Arthur vive numa mistura de realidade e fantasia. Ele se apega a qualquer possibilidade de ser reconhecido, de ser visto. E é aqui que a primeira parte do filme começa a apertar o peito de verdade. Arthur quer ser comediante. Ele sonha em fazer stand-up. Ele escreve piadas num caderno. Mas quando a gente vê esse caderno, percebe que não são piadas comuns.
São pensamentos confusos, anotações perturbadas, frases soltas que misturam dor, frustração e desejo de ser amado. Ele não quer ser famoso por ego, ele quer ser validado. Existe uma sequência muito forte em que Arthur imagina estar no programa de Murray Franklin, vivido por Robert De Niro. Na fantasia, o apresentador o chama ao palco, o abraça e diz que daria tudo para ter um filho como ele. Essa cena é devastadora, porque mostra o tamanho do vazio dentro de Arthur. Ele não quer aplauso, ele quer um pai, ele quer pertencimento. No trabalho, a situação só piora. Um colega entrega uma arma para ele se proteger, e a gente já sente que isso não vai terminar bem. Arthur não tem estrutura emocional para lidar com algo assim. Ele já está no limite, ele já está à beira de um colapso silencioso. A arma vira um símbolo perigoso. Pela primeira vez, ele tem algo que pode lhe dar poder numa cidade que só o diminui. Quando ele finalmente tenta fazer stand-up, a cena é quase insuportável. A risada incontrolável atrapalha sua apresentação. Ele perde o timing. As pessoas não riem das piadas, riem dele. E ali a gente vê algo quebrar por dentro. Não é uma explosão ainda, é uma fissura, pequena, mas definitiva. Paralelamente, a cidade está fervendo. Greves, lixo acumulado nas ruas, protestos contra os ricos. Thomas Wayne chama os revoltados de palhaços na televisão, e essa palavra começa a ganhar um peso simbólico enorme. O palhaço, que deveria representar alegria, vira símbolo de revolta. E Arthur, sem perceber, está no centro dessa tempestade social. Depois do fracasso no stand-up, ele tenta seguir como se nada tivesse acontecido. Mas a humilhação continua se acumulando. No trabalho, a arma que ele recebeu para se proteger acaba caindo no meio de uma apresentação infantil dentro de um hospital. Aquela cena é simbólica demais. Ele está vestido de palhaço, cercado de crianças doentes, tentando representar alegria, e de repente o objeto que representa violência cai no chão. É como se o próprio disfarce dele estivesse desmontando. Pouco depois, ele é demitido. E o colega que lhe deu a arma mente, dizendo que Arthur tentou comprá-la. Ou seja, além de tudo, ele ainda leva a culpa. E então chega um momento decisivo no metrô. Vestido de palhaço, ainda maquiado, Arthur entra no vagão depois de um dia terrível. 3 homens bêbados começam a importunar uma mulher. Quando ele tem uma crise de riso incontrolável, eles voltam a atenção para ele. A provocação vira agressão. Eles o espancam ali mesmo, no chão do metrô. E é nesse instante que algo muda de forma irreversível. Arthur puxa a arma. O primeiro disparo parece quase reflexo, defesa pura. Mas os seguintes já não são só sobrevivência. Quando ele persegue o terceiro homem pela plataforma e o executa, não é mais medo. É algo que mistura raiva acumulada, humilhação reprimida e, estranhamente, uma sensação de libertação. Depois disso, ele corre para um banheiro público e começa a dançar. Essa dança não é celebração comum, é quase um ritual de nascimento. Os movimentos são lentos, contorcidos, como se o corpo estivesse finalmente se ajustando a uma nova identidade. Ali, pela primeira vez, Arthur parece em paz, não feliz, mas alinhado com algo dentro dele. A cidade explode com a notícia. Descobre-se que os 3 homens trabalhavam na Wayne Enterprises. Thomas Wayne aparece na televisão defendendo a elite e chamando os manifestantes de palhaços. A ironia é brutal. Agora há pessoas nas ruas usando máscaras de palhaço como símbolo de revolta contra os ricos. Arthur, sem querer, vira um estopim político. Enquanto isso, o suporte social dele começa a desaparecer completamente. O governo corta o financiamento do programa de assistência psicológica. A assistente social informa que ele não terá mais acesso aos remédios nem às sessões. E essa cena é devastadora, porque ela mesma admite que o sistema não se importa com pessoas como ele. Eles não ligam para você, não ligam para mim. É o abandono oficializado. Sem medicação, sem acompanhamento, sem emprego, sem estabilidade. Paralelamente, Arthur começa a acreditar que está construindo algo com a vizinha Sophie. As interações parecem gentis, quase românticas,
Mas aos poucos, o filme revela que boa parte disso era imaginação. Quando ele aparece no apartamento dela e ela demonstra medo, a ficha começa a cair. Aquilo nunca existiu. Era mais uma fantasia para preencher o vazio. Essa revelação é cruel, porque mostra que Arthur já não consegue diferenciar claramente realidade e delírio. O isolamento dele não é só social, é mental. E então vem a descoberta sobre sua própria história. Ele encontra documentos que indicam que foi adotado e que sofreu abusos na infância enquanto sua mãe permitia a presença de um parceiro violento. A ideia de que Thomas Wayne seria seu pai também desmorona. Quando Arthur confronta Wayne pessoalmente no banheiro de um teatro, a resposta que recebe é fria e humilhante. Wayne o chama de louco e diz que sua mãe era mentalmente doente. Nesse ponto, tudo que sustentava a identidade de Arthur desaba. Ele não é filho secreto de um bilionário, não é um comediante em ascensão, não é amado pela vizinha, não é protegido pelo sistema, ele é só ninguém. E é aí que a transformação deixa de ser acidente e começa a virar escolha. Depois de descobrir a verdade sobre sua infância, os abusos, a adoção, as mentiras da mãe, algo dentro dele se rompe de vez. A última âncora emocional desaparece. Quando Arthur confronta Penny no hospital, não é só um filho revoltado. É um homem que percebe que toda a narrativa que sustentava sua identidade era falsa. E naquele quarto de hospital, num momento frio e silencioso, ele toma uma decisão irreversível. Não há gritos, não há trilha dramática exagerada. Só um silêncio pesado que marca o fim definitivo de Arthur como alguém que ainda buscava amor. A partir daí, ele para de tentar ser aceito, ele começa a agir. A cidade está em caos. Manifestantes mascarados de palhaço tomam as ruas de Gotham, carros queimam, confrontos com a polícia explodem. O assassinato no metrô virou símbolo de revolta contra os ricos. E Arthur percebe que, sem querer, ele se tornou uma espécie de ícone. Não porque ele queria liderar nada, mas porque sua violência ecoou num lugar onde muita gente já estava cheia de raiva. E então vem o convite para o programa de Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro. Só que não é um convite respeitoso. Murray exibiu na televisão um trecho do stand-up fracassado de Arthur para rir dele. Ele virou piada nacional. O que antes era sonho virou humilhação pública. Mas Arthur aceita ir ao programa. E aqui a transformação se completa. Antes de sair de casa, ele se maquia de forma diferente. O figurino é mais vibrante, mais teatral. A dança na escadaria, aquela descida icônica, não é só estética, é simbólica. Ele não está mais subindo tentando alcançar algo, ele está descendo, assumindo o que se tornou. A trilha sonora acompanha essa libertação sombria. Pela primeira vez, ele parece totalmente confortável na própria pele. No estúdio, o clima é estranho. Arthur não está nervoso como antes, ele está calmo, controlado. Quando Murray começa a provocá-lo com o vídeo do fracasso, Arthur decide assumir o nome que foi usado para ridicularizá-lo: Coringa. Ele não foge mais da piada, ele incorpora. E então vem o momento mais tenso do filme. Arthur começa a falar sério. Ele critica a hipocrisia da sociedade, fala sobre como pessoas como ele são ignoradas até que façam algo extremo. Ele pergunta por que todos ficam chocados com a violência, mas ninguém se importa quando alguém é espancado na rua. Não é um discurso organizado, é caótico, mas é verdadeiro dentro da lógica dele. E de repente, ao vivo, ele atira em Murray. Não há fuga, não há hesitação. Ele faz isso diante das câmeras, transformando-se oficialmente em símbolo do colapso moral de Gotham. A transmissão é cortada, mas o estrago já está feito. A cidade explode em revolta total. Do lado de fora, a violência se espalha. Carros da polícia são atacados. Arthur é preso, mas o carro que o transporta é interceptado por manifestantes mascarados. Ele é retirado dos destroços como se fosse um líder revolucionário. Sangrando, ele se levanta sobre o capô do carro e desenha um sorriso no próprio rosto com o sangue. A multidão vibra. E ali está ele. Não mais Arthur Fleck. Não mais o homem invisível, mas o Coringa.
Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.